Olá, prezado aluno, prezada aluna, tudo bem com você? Tudo jóia? Vamos então ao nosso nossa videoaula sobre FMP do ensino de filosofia. A minha intenção é discutir com você alguns temas relacionados às aulas que nós ministramos aí ao longo do semestre, mas eu quero já de imediato te esclarecer que esse material em vídeo não substitui o seu trabalho de consultar os textos, ver as anotações que eu fiz em lousa durante a aula, os seus registros em caderno, né? Esse material complementa, mas ele não substitui você estudar as outras fontes que eu indiquei aí durante o semestre, tá bom? Em FMP de Filosofia nós tratamos de algumas ideias pontuais, bastante importantes, e que começo com a seguinte relação dos temas que nós vamos desenvolver agora. O primeiro é a compreensão de alguns conceitos como educar ou educação, formação, ensino, habilidades e competências. Em seguida, quero falar um pouquinho com você sobre os canais de comunicação e o perfil do nosso alunado. Terceiro item, níveis mentais. O quarto item, aqui pela minha relação, tópicos sobre avaliação, e o quinto item, ensino de filosofia ou o ato de filosofar. Então, retomando os 5 conceitos, os 5 tópicos que nós vamos ver. Conceituação e etimologia de alguns termos, alguns conceitos. 2, os canais de comunicação. 3, os níveis mentais. O item 4 da nossa conversa, critérios de avaliação. E 5, o ensino de filosofia ou o ensino do ato de filosofar. Tá bom? Então, vamos lá. Quando falamos sobre educação e ensino de filosofia, é importante nós resgatarmos etimologicamente alguns conceitos que são de suma e extrema importância. Eu faço menção a 2 conceitos que para nós em filosofia são especialmente importantes. O primeiro conceito é o que os gregos chamavam de paideia. Paideia, tudo junto. É uma palavra grega, inclusive, originária de um clássico, de um professor alemão, Werner Jaeger, um professor de filosofia alemão. E paideia os gregos entendiam como a formação geral que se dá a uma pessoa durante o seu período de crescimento e de desenvolvimento. Né? A paideia para os gregos era mais do que a educação formal, era a formação como um todo do ser humano, transformando esse ser humano em uma pessoa, em um cidadão consciente dos seus direitos e dos seus deveres. A educação já é um conceito de origem latina, e os latinos pensavam a educação de 2 formas, né? Daí 2 verbos, 2 significados que se complementam. O primeiro significado, prezado aluno, prezada aluna, é o termo educere, com C de casa e E de elefante, educere. E eu posso pronunciá-lo como educere ou educere. Né? Esse termo, educere, traduz a ideia de que o ser humano é dotado de potencialidades, tal como Aristóteles já preconizava, e a educação corresponderia ao processo através do qual todo esse potencial, todo esse tesouro interno que a pessoa tenha, vai se manifestar por meio de bons hábitos. Né? Essas potencialidades, vamos dizer assim, se manifestam através do ato da educação. Então, educar, do ponto de vista de educere, significa a manifestação das potencialidades da natureza humana, era o trazer, né, o manifestar para fora aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. Isso não ocorre de uma forma espontânea, existe a necessidade imperiosa do papel da escola, do educador, do professor, da família e das instituições como um todo. Quero lhe dizer também que esse potencial, né, essas capacidades estão distribuídas hoje dentro da filosofia em 3 grandes áreas. Eu posso falar do potencial do ser humano do ponto de vista cognitivo, né, o domínio cognitivo, que são as nossas ideias, o nosso lado racional, tudo aquilo que a minha inteligência é capaz de entender racionalmente.
eu posso falar nas potencialidades afetivas, emocionais, valorativas, éticas, né? São os meus sentimentos, os meus valores morais. E eu posso falar também nas minhas potencialidades psicomotoras, tudo aquilo que está relacionado ao movimento, ao emprego corporal, seja verbal, seja corporal, seja gestual, que eu posso vir a manifestar. Então, essas três potencialidades cognitivas, afetivas e psicomotoras requerem, por parte da família, da escola, do Estado, um conjunto de esforços que vão permitir a manifestação dessa potencialidade. Tá? O segundo conceito em educação é educare. Sim, eu só substituo a vogal E pela vogal A. Educere, educere, torna-se educare. Educare significa treinar essas potencialidades, significa capacitar, significa conduzir de uma forma permanente, criando-se um hábito para que essas manifestações, essas competências que se manifestaram lá em Educere, agora sejam atualizadas por meio do ensino, por meio do treinamento, por meio do aperfeiçoamento. Exemplos de educare. Qualquer treinamento de um esporte, de um instrumento musical, corresponde a todo ato repetitivo de uma determinada função ou tarefa, a ponto de eu já ser capaz de assimilar esse potencial de tal forma que eu realizo sem problema nenhum, sem dificuldade alguma, tá bom? Então, educar, já vimos, educação, já entendemos o conceito. O segundo conceito é ensinar. Ensinar é mais do que dar aula. Você já percebeu em aulas que eu não gosto dessa expressão, eu prefiro o termo ministrar aula, porque quem ministra vai insignare, em latim, vai ensinar, vai deixar um signal, um signo, uma marca. Um exemplo é a tatuagem que as pessoas fazem no corpo, no rosto, né, no pescoço, nos braços, pernas. A tatuagem é um sinal que eu coloco sobre o corpo físico, sobre o corpo físico. Quando eu ensino alguém, no caso filosofia, para uma pessoa, eu deixo também um sinal, só que não no corpo, mas no coração, na mente, na alma dessa pessoa. Então, o verdadeiro ensino é aquele que deixa um sinal, que deixa uma marca. Pense nos professores que foram para você referência ao longo da sua vida. Foram poucos. Por quê? Esses conseguiram colocar na sua alma, conseguiram imprimir na sua alma, no seu coração, na sua mente, o sinal da qualidade, daquele valor, daquele ensinamento que você até hoje traz com você. Essas pessoas são referências na sua vida. Assim como você, quando formado for, quando formada estiver, será sinal, será uma marca na vida dos seus futuros alunos, né? Outro conceito que também eu quero discutir aqui com vocês é a diferença entre competências e habilidades. Os dois são importantes para o profissional, para a profissional da filosofia. Habilidades, pessoal, corresponde ao conjunto de características que fazem parte da minha personalidade. No que você é bom, no que você é boa, no que você faz com desenvoltura, quais são os aspectos que são o seu ponto forte, né? Isso são as habilidades. Algumas pessoas são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, algumas são mais sistemáticas, outras são um pouquinho mais dispersivas. Como você definiria as suas habilidades? Você me diz isso definindo como você é, quais são os seus pontos positivos e quais são os seus pontos que precisam aí ser melhorados. Já a competência, ou no plural, as competências, correspondem ao conjunto de conhecimentos que você adquire e desenvolve ao longo da vida. É mais ou menos como eu falei lá atrás no conceito de educação. Eu posso ter conhecimentos cognitivos, eu posso ter conhecimentos afetivos e eu posso ter conhecimentos psicomotores. Eu aprendo a pensar, eu aprendo a sentir, eu aprendo a fazer. As minhas competências são
aquisições que eu adquiro ao longo da minha fase de estudos, desde lá a educação infantil até o seu momento da graduação, pós-graduação, tudo aquilo que você for estudar ao longo da sua vida e adquirir para você são aí as suas competências, ok? Vamos passar agora para o segundo item da nossa conversa, que são canais de comunicação. E é um tema muito interessante, eu gosto muito de falar isso em aula e em vídeo também, porque os canais de comunicação representam a maneira como nós nos comunicamos. E a base desse referencial é Aristóteles, o filósofo do século III a.C., que parte do pressuposto de que o ser humano é uma folha em branco, e sobre essa folha em branco, essa tábula rasa, nós vamos escrever conteúdos, experiências, vivências, para que ele possa entender a realidade que o cerca, né? E dentro dos canais de comunicação, que tem a base em Aristóteles, ou seja, o conhecimento vem a partir das maneiras como nós nos comunicamos com o mundo. E quais são essas maneiras? Quais são esses canais? Os nossos órgãos sensoriais, os 5. E dos 5, no Ocidente, 3 são mais valorizados, que são a visão, a audição e o sinestésico, né? Então, um canal visual, por exemplo, o aluno que é visual, o professor que é visual, a pessoa, a mãe, a irmã, o primo, o filho, o namorado, o noivo, o próximo, o amigo, que é uma pessoa visual, vai valorizar o quê? Muito a imagem. Então, características específicas, como cor, tamanho, forma, proporção, ordem, organização. O visual precisa ver, ele precisa ler o que se passa ao redor dele para ele poder entender aquilo que está sendo passado. Um aluno visual, um professor visual, vão valorizar muito a escrita, vão valorizar muito, por exemplo, esse vídeo, vão valorizar muito material impresso, material disponível na internet. O visual vai consultar muito o ambiente virtual, a plataforma, porque eu preciso ver para entender aquilo que eu estou trabalhando. Já aquele aluno, aquele professor, aquela pessoa que é auditiva, vai valorizar muito o quê? O som, a palavra, o diálogo. Uma pessoa auditiva valoriza, por exemplo, o tom de voz, a impostação dessa voz, o volume dessa voz, o vocabulário que a pessoa utiliza dentro dessas comunicações. Vai valorizar muito o silêncio. Eu posso ter, por exemplo, uma pessoa auditiva introspectiva. Eu posso ter uma pessoa auditiva extrovertida, que gosta de falar, outras gostam de ouvir, mas as duas são auditivas. Você percebe? Então, o auditivo vai priorizar esse tipo de característica. Talvez, se você seja uma pessoa, ou se você for uma pessoa auditiva, talvez você esteja, nesse momento, ouvindo esse vídeo e não se importando muito com a imagem que eu estou a passar para você. Tá? Terceiro canal de comunicação, que é a pessoa sinestésica. Sinestésico, sinestesia, vem do grego kinesis, que significa, digamos, movimento, sensação, dinâmica, envolvimento. Pessoas sinestésicas são pessoas, sejam elas introvertidas ou extrovertidas, mas que valorizam muito o emocional, valorizam muito o acolhimento, valorizam muito o toque, valorizam muito o abraço, valorizam muito a atitude. Alunos sinestésicos gostam de aulas participativas, mesmo que seja para ele participar, né, ficando na dele, ou seja participar de uma maneira mais ativa. Essas pessoas sinestésicas entram de coração nos relacionamentos, né, é tudo ou nada. Valorizam a imagem, valorizam a conversa, o diálogo, valorizam a letra, a escrita, mas para elas, fundamentalmente, as relações precisam ser sensoriais, né? Tocáveis, palpáveis, envolventes. Né? Qual é o melhor professor? Visual, auditivo, sinestésico? Penso que o melhor professor seja
aquele que é poliglota, ou seja, aquele que saiba